Olá, amigos telespectadores da TV Câmara, canal 31.3, Rádio Câmara 105,3, para você que nos acompanha pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, está no Ourinhos Cast, mais uma vez. E o nosso propósito aqui é trazer informação, assuntos que despertam a sua consciência política, cultural, jurídica, e sobre a saúde, principalmente. E hoje nós vamos falar de um assunto que afeta milhões de brasileiros, que é a diabetes. É uma doença silenciosa que muitas vezes passa desapercebida, mas traz sérias complicações se não for diagnosticada e tratada a tempo. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui o presidente da ADO, que é a Associação dos Diabéticos de Ourinhos, Júlio Benato, que tem feito um trabalho incansável de conscientização e apoio aos portadores da doença na cidade e na região também. Júlio, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade desse espaço para a gente divulgar a prevenção da doença diabetes. Então, muito obrigado, Edu. Agradeço o espaço dado. Ô, Júlio, deixa eu só te fazer uma pergunta de caráter pessoal. Normalmente, quando a gente se envolve em alguma ação social, é porque a gente já passou por isso ou tem isso? Você tem diabetes? Eu tenho diabetes. Eu sou tipo 2? Tipo 2. Eu sou diabetes tipo 2. Que precisa da insulina? Eu não cheguei no ponto de insulina ainda. Consegui controlar a alimentação, emagreci muito. Eu pesava 138 quilos, estou com 98 quilos. Quando eu descobri a doença, eu estava com 138, então eu tive que emagrecer. Então eu emagreci, então eu consigo controlar ainda só com medicamento, não necessita da insulina. Porque a tipo 2 é aquela que a gente fala que é adquirida. Por causa de maus hábitos, a gente acaba tendo uma elevação da glicose. Vários fatores, maus hábitos, tem problema familiar também, né? Acontece problema familiar, muitas coisas tem. De pai, filho, avó, sempre tem a tendência, né? Os médicos, as pesquisas dizem isso, que quem tem na família, então provavelmente deve ficar. Às vezes a pessoa é bem magra também e tem diabetes, não tem como. A DO existe há quantos anos, Ourinhos? 27 anos. 27 anos. 27 anos, mais ou menos 27 anos. Né? Isso. Hoje você pode explicar assim de forma simples o que caracteriza a doença e quais são os tipos mais comuns? A doença é o mellitus 1, que é o D1, que fala é a pessoa que nasce, é a criança, quando nasce, já nasce com a insuficiência já do pâncreas que não produz a insulina. Então esse já entra direto na insulina, esse daí não tem como, o corpo não produz isso daí. Normalmente é hereditário, já vem da família. Não, às vezes não, essa uma não é essa a mellitus 1 não, como se diz assim, deu certo de sair, é um sorteio. Acontece que familiar nenhum tem e às vezes a criança nasce com isso daí, então não tem explicação. É uma deficiência, né, que aconteceu. E o mellitus 2 já é hábito, já entra no hábito, já entra na vida sedentária, já entra nessa parte. E tem o da mulher, né, quando a mulher às vezes fica grávida, acontece de muda o organismo dela, acontece de ter também, que é o diabetes. Ela pode desenvolver? Diabetes gestacional. Ela pode desenvolver e mesmo depois do parto, ela pode continuar. Ou não, ou às vezes para. O corpo da gente um organismo, cada um tem um jeito, não dá para saber. Acontece. O que acontece, a turma às vezes fala, mas eu nunca vi falar isso daí. Acontece que a medicina avança muito em exames, em tudo. Então, antigamente não descobria nada disso aí, não tinha nada. Apesar que o diabetes já é descoberto desde o tempo do Egito, lá das pirâmides, eles têm provas de que já acontecia isso. Já tinha diagnosticado. Já tinha diagnosticado. É milenar, né? É milenar. Bom, a DO tem 27 anos, tem um papel fundamental aqui na nossa cidade. Conta pra gente como é que surgiu a associação e quais as principais ações que vocês foram realizando e realizam até hoje. Essa associação o seu Salvador, ele era um diabetes, ele trabalhava no Banespa, ele veio de São Paulo pro Banespa e ele tinha diabetes e não tinha aqui em Ourinhos nada disso. Aí ele, através do Dr. Bessa, Dr. Antônio Carlos, ele conversou com o pessoal e eles abriram
uma salinha lá dentro do posto de saúde. Tinha uma salinha lá que fazia esse... Começou a cuidar, porque era tratado no posto de saúde, como um clínico geral. Então aí começou ali, pequenininho, tudo. Depois, quando eu entrei, era ali ainda. Entrei na diretoria e era ali. Aí eu fui tirando, devagar nós fomos tiramos de lá, arrumamos uma sala. Fomos melhorando até chegar no ponto que nós estávamos como referência nacional em diabetes, referência mundial. Chegamos a ser citado numa revista científica dos Estados Unidos. Quando a sede estava aqui, próximo Isso, quando estava aqui. Na Joaquim de Azevedo ali. Eu não lembro. Próximo da Record. Perto da Paraí Record, isso, ali. Ali nós chegamos no topo mesmo. Eu lembro que vocês tinham as salas de atendimento e não atendia só Ourinhos, né? Atendia a região. Não, nós podíamos... O convênio nosso era para atender Ourinhos, mas só que acontece? O que acontecia? O doutor Felipe e a doutora Maria Tereza trabalhavam no AME. E aí aparecia esses casos gravíssimos no AME lá, aí ele ligava pra gente e falou: Júlio, tem uma mulher aqui, tá acontecendo assim, grávida, como é que vai fazer? Ela vai mandar lá pra cidadezinhas de Pau Sul, Chavantes, Timburi, como é que vai fazer? Eu falei: manda pra cá pra fazer o quê? Aí a gente atendia todo mundo, porque o verbo é do SUS, então a gente atendia, fazia esse benefício pro pessoas necessitadas, né? Então, ali eu me lembro que no auge da ADO, vocês faziam teste de glicemia. Tudo. Tinha, e não era só o espaço de atendimento clínico, né? Era um espaço de socialização. Tinha socialização, tinha psicóloga, fazia vários trabalhos manuais. Tinha nutricionista que nós ganhamos da Lu Alckmin uma padaria completa para ensinar o pessoal a fazer. A nutricionista ali já fazia doce, ensinava a fazer comida para diabetes, nós fazíamos ali um similar, fazia parte do tratamento, quer dizer, nós pegávamos uma mesa assim, como se fosse uma festa, um aniversário, para criança e diabetes ir lá, poder participar, para socializar, não podia se isolar a criança. E aí nós fazíamos contagem de carboidrato, era treinado contagem de carboidrato, que não tem mais. Então o que acontece? Ela pegava uma maçã, pesava e a criança fazia a conta, a mãe fazia a conta para saber quanto dosagem de insulina ela tinha que tomar, um suco, quanto que ela tinha que tomar. Então o tratamento era tratamento ouro, era o melhor. Isso daí eu fui convidado para ir em vários lugares, em vários estados, explicar como que a gente fazia o tratamento ali. Foi vitrine para vários lugares do Brasil. Eu lembro que a época vocês recebiam kits de testagem. Isso, de testagem. Nós recebíamos ali presidentes, CEOs de vários laboratórios do Brasil inteiro, dos maiores do mundo. Eles iam lá ver a gente, como que era o tratamento lá. Eles chegavam lá, ficavam de boca aberta. Falaram: mas desse tamanhozinho vocês estão aqui? Falei: aqui é nós, é aqui sim. E tinha equipamento também. Com a ajuda dos vereadores, né, de verba, nós compramos equipamento de exame de vista. Mas enfim, águas passadas, né? Isso daí é águas passadas. Vamos para frente agora. Hoje, só para situar aqui o nosso telespectador e ouvinte, vocês estão ali em frente à igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, isso, né? Naquele salão que é dos Vicentinos. O salão pertence aos Vicentinos, nós estamos ali. Estamos montando ali, está quase pronto já. Não está pronto ainda, terminamos de pintar agora. Fizemos as reformas, que estava muito abandonado lá. Conseguimos reformar tudo. Agora estamos começando, vamos começar a trabalhar lá. Então, breve, vocês vão estar com a sede ali para atender para atender essa população específica. Bom, dia 14 de novembro agora, novembro é novembro azul, mas 14 de novembro, bom, tem que distinguir, né? O dia nacional do diabetes é dia 26 de junho. E o dia mundial, determinado pela ONU, é dia 14 de novembro. Dia mundial do diabetes. Isso. Qual que é o significado dessa data, o que ela representa para quem convive com a doença? Essa data é importante porque a gente trabalha, nós trabalhamos e o governo, o Ministério da Saúde, o governo, acho que do Estado de São Paulo também, faz um programa, né? É feito aquele programa, azul, né? Porque a cor determinada pela ONU foi azul e um círculo, que é para prevenção, para alertar a população dessa doença, como tem o da próstata, tem vários tipos. O outubro azul, outubro rosa. Rosa, que é da mulher. Então é para marcar, para pessoas se conscientizar, porque para não passar batido, né?
Porque essa doença é uma doença silenciosa e que nós fazíamos vários atendimentos, assim, em praça pública, vamos fazer também agora. Em praça pública a gente pegava um monte de pessoas diabéticas que não sabia que tinha doença. Então... Como ela é silenciosa, na verdade, a diabetes você tem que ficar, você como tá presidente lá da DO, você tem que ficar o ano inteiro falando sobre isso, né? Tem, nós ficamos, a gente liga, tem o pessoal que fica ligando pro pessoal que era o mellitus 2, então, porque o importante no caso do mellitus 2 é não deixar piorar a doença. Porque o 1, normalmente o mellitus 1, o D1, ele já é tratamento, porque se ele não tratar, ele morre. Uhum. Então ele já é tratado, porque se ele não tomar insulina, se ele não acertar, ele morre. O 2 não, você não sente nada, você fica... Você tá comendo, bebendo? Comendo, bebendo, ele vai para 300, 400, só se der uma convulsão, porque aí ele vai no médico, senão ele não vai. Então aí é que é o perigo. Porque o 1 você sente, se você deixou de tomar o medicamento, você já pifa. E normalmente é diagnosticado com bastante antecedência, né? Sim, o mellitus 1 já é criança, já desde pequeno, já. Ou então algum trauma, né? Normalmente criança o diabetes também pode vir de trauma, viu? Aconteceu casos de morrer a avó, morrer alguém muito chegado da família, de criança, normalmente, e ela pegar e virou diabetes por causa disso. Bom, agora... Mesmo com tantas campanhas, vocês falando, rádio, TV, o número continua aumentando. Maus hábitos alimentares. Aliás, está piorando cada vez mais, né? Tá. Nós estamos nessa campanha. Eu pertenço a essa associação aqui e a gente, cada 2, 3 meses, a gente vai para Brasília. A última vez eu fui, o mês passado, eu tive em Foz do Iguaçu, num congresso. Eu represento o Estado de São Paulo, a associação daqui de Ourinhos representa o Estado de São Paulo nessa divulgação. Então, nós estamos lá. Então, o que está acontecendo é hemodiálise. Na parte de hemodiálise, 85% é diabético. É diabético. Então, aí é terrível, porque a pessoa, quando vê, já foi. Não dá mais para voltar atrás. E isso que é o perigo. Por isso que é bom a prevenção. Prevenção é o melhor jeito de... E o homem ainda pior, porque o homem acha que ele nunca deve ir no médico, não tem, né? Não, tô bem, né? Tô legal. Enquanto ele não pifar, ele não tá nem aí. Então aí é terrível. Às vezes acontecia muito de conhecidos meus, né? Às vezes chegava na associação lá e aí tinha diabetes, né? Primeira vez passar por lá, e a nutricionista falava, você tem que parar de comer isso. Eu não vou nem falar aqui que é para não assustar a turma lá, né? Tem um médico, tem que passar. Quando chegava de noite lá em casa, ligava, mas você tá louco, não pode comer isso, não pode beber, não pode comer, como é que eu vou viver? Falou, faz 30 anos que eu vivo, por que você não vai viver? Muitas pessoas quando recebem um diagnóstico, tem isso como uma sentença de morte. Bom, com a tecnologia, com os avanços farmacêuticos, químicos, etc., todo mundo pode ter uma vida normal. Eu tenho uma vida normal, eu não deixo de comer nada que eu quero, só que tudo tem que ser limitado, eu tenho que controlar. Eu não posso abusar. Na verdade, todo mundo, se fizesse tivesse uma alimentação regrada, ninguém ficava doente, né? É verdade. Seria muito raro a doença, mas eu não deixo de comer nada. Não é que o diabetes vai deixar de comer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que é melhor para a pessoa entender. Por exemplo, você vai comer uma manga, você não precisa comer uma manga inteira grande, você come um pedaço. Você vai querer um pudim, um pedacinho. Pão. Um pão. Um pão então, um pedacinho, um pão, ou metade, arranca o miolo. Tenta fazer o macarrão, você come Uma vez um médico falou pra mim, um dos médicos que eu passei por vários, ele falou assim, o que você gosta? Eu falei, eu sou descendente italiano, eu gosto de massa. Ele falou assim, o dia que você comer massa, maneira, não come muito, aí você terminou de comer, faz uma caminhada de uma hora, meia hora, você queima. Porque o diabetes, é que nem o símbolo do diabetes é o beija-flor. Por que o beija-flor não tem gaiola? Porque ele morre de diabetes, se ele tiver. Porque ele come o mel e ele tem que voar 1000 por hora porque ele tem que queimar aquilo ali que ele comeu. Se ele não queimar, ele morre. Então, ele se alimenta só de coisa doce. Exatamente, só de coisa doce, de mel, de pólen, de planta. Então ele tem que voar, ele tem que ser rápido. Ele sobreviveu por causa disso. Porque ele
come e já ligera. Se ele comesse, sentasse, ficasse parado, que nem Nem a esse outro, ele gente. tava morto. Ele já tava morto. Aliás, tem um mito aí, né? Que as pessoas acham que o diabetes, ele é o açúcar. Só que existem alimentos salgados que se transformam em açúcar. Tudo o arroz. Aliás, eu acho que quase tudo, né? Quase tudo. Arroz, massa, pão. O carboidrato, de modo geral. O carboidrato, ele vira glicemia no organismo. Ele é energia, né? Ele é carboidrato. Só é carne que não. Aí ele não afeta. Carne não afeta. Mas tem que haver um equilíbrio, porque todo mundo precisa do carboidrato da proteína, Exatamente. Tem o carboidrato, tem que ter o carboidrato. Você não pode deixar de comer carboidrato. Se você for, digamos assim, ultrapassar um pouquinho do limite, prefiro na carne, prefiro entrar na carne do que na massa, do que no pão. Então entra mais lá para satisfazer quem gosta de comer bem, entra nessa parte da proteína, não do carboidrato. Que vai ingerir menos. Exatamente. Tem a caloria, mas tem menos açúcar. O organismo precisa do carboidrato, não tem como viver. Às vezes as pessoas inventam umas dietas aí que elimina todo o carboidrato, vai só para a proteína, mas é o que você falou, se a gente comer de tudo, mas com equilíbrio, exatamente, a gente não tem problema, né? Exatamente. Não tem problema. A gente sabe que a alimentação, a atividade física, como você falou, são pilares da prevenção do controle do diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida e cuidados diários. Que orientações práticas que você daria para adotar esse estilo de vida mais saudável? Lembrando que, Júlio, eu tenho observado que as pessoas, a partir dos 50, elas estão preocupadas em chegar no 60 a mais ou na melhor idade com mais saúde. Eu mesmo tô com mais saúde. Começando a se preocupar agora. Eu já venho me preocupando faz tempo, porque se eu chegar com 60, 70 tiver que tomar 1 quilo de remédio, porque muitas pessoas eu conheço, né? Elas têm aqueles potes lá com a divisória e toma 12, 15 remédios por dia, Júlio. Se eu chegar nessa situação, então, isso daí eu tomo bastante remédio também. Eu tenho que tomar remédio, mas eu me cuido, a gente. Mas se você não se cuidar, você tomaria mais, né? Ah, não. Se eu não me cuidasse, eu faço exercício, academia, caminho. Voltei a caminhar lá na FAP lá, eu moro perto lá. Eu faço sempre exercício, gosto de nadar, nado bastante. Então eu tenho atividade física. Como beija-flor, você come, mas... para manter o peso, né? Se eu der uma bobeada, eu volto lá para mais de 100 quilos e sobe pra caramba. Eu tenho que me cuidar. E quanto mais idoso, mais lento o metabolismo. Isso, mas esse aí é um dos problemas também que acontece. Por que a parte de mellitus 2 só dá quase na terceira idade? Porque a pessoa o metabolismo ela come, vai descansar, dorme mais... Não tem ânimo e é terrível, né? Sedentarismo, aí acabou. O que tem que fazer, existem as medidas. Eu não sei de cabeça as medidas, mas você tem que tentar controlar nessa medida e no peso. Tem que ir no médico o médico falar para você, você tem que ter cintura tanto e tem que ter o peso teu tem que ser tanto. Então você tem que fazer o máximo possível para manter isso daí. Você tem que manter, independente da idade. Porque quanto mais você ultrapassa o peso, mais você vai entrar em medicamento. Tá. Júlio, agora a ADO está se fixando lá em frente, no Salão dos Vicentinos, lá em frente do Santuário de Guadalupe. Sim. Vocês vão voltar a trabalhar na questão da educação alimentar, do incentivo ao exercício físico. E você tem uma previsão de quando vai estar aberto a população, a essa população específica? Então, o que acontece é que, por enquanto, a gente só dá a orientação. Nós estamos para fechar o convênio com a prefeitura, está lá na parte burocrática lá, e assim que esperamos que esse mês a gente consiga fechar, se fechar e o tratamento vai passar tudo para lá. Aí a gente vai começar como era antes, um tratamento completo. Tanto de médico, nutricionista, psicólogo, assistente social. Aí tudo que nós fazíamos antes, o tratamento vai ter que ser do mesmo jeito. E por isso que ficou meio difícil o acerto com a prefeitura, porque a gente quer tratar todos os diabetes. Não podemos...
Não dá pra fazer meio termo, né? Não dá pra fazer meio termo. Como é que você vai escolher um, ó, você vai, você não vai, você vai? Não tem como. Ou faz todo mundo ou não faz, não tem jeito. E ao meu ver, eu acho que a localização agora de vocês vai ficar até melhor, porque ali tá próximo do posto de saúde, isso, tá no centro postão, ali, né? Perto, então, ali fácil estacionar, tranquilo, inclusive. Tem circular que para na Praça Kennedy ali, tudo é fácil. Ali tem estacionamento melhor que aqui, quase. E a ideia, então, é retomar do zero. E lá tem um salão grandão lá, que nós vamos fazer atividade física lá, vamos fazer tudo lá. Vamos ver se a gente consegue fazer dança, tudo para o pessoal lá, para se movimentar. Para socializar, para criar uma socialização. Voltar. Porque o diferencial das entidades para um serviço público ou privado é que, além do tratamento que você disponibiliza, essa parte social. Sim, é muito importante. Porque a pessoa pode ir para lá 8 horas da manhã, toma um café, bate papo. Isso. Porque as pessoas que já estão no 60 a mais também, elas têm poucas opções, né? Então, lá vai ter essa opção. Lá tem o salão lá, tudo. Então nós estamos pintamos o salão, arrumamos tudo, ajeitamos para atividade de idoso. A psicóloga, ela faz atividade artesanal, fazia aqui, só que o espaço era pequeno aqui, era uma casa, né? Então agora lá não, lá tem um salão grande, vai dar pra gente fazer muita coisa lá. Muito bom. Socializar mesmo. Você falou várias vezes sobre o apoio psicológico. É importante porque as pessoas, quando recebem um diagnóstico, acaba abalando, né, a vida da pessoa. Porque não é só a pessoa com diabetes, ou a 1, a 2, mas a família inteira vai ter que se adaptar, né? Então, esse do diabetes, esse é um problema sério, porque nós tínhamos casos lá que era casos extremos. Uma mulher lá, uma família, tinha gêmeos. Um tinha diabetes e o outro não. Então era um problema sério, porque tinha que limitar os dois, porque aí a psicóloga ela vinha lá falar comigo, Júlio, como é que eu faço? Falei, você tem que vir aqui, vamos treinar você, a criança, nós treinamos eles aqui para ir em festinha, saber o que comer, saber o que fazer, não é limitar, mas tem que treinar. Agora você tem que condicionar os dois. Tem que ser os dois. Você não pode dar uma Coca-Cola para um e o outro não. Você não bebe, você bebe. Não dá para nenhum. Tiver que dar um refrigerante, ou 0, se tiver. O ideal é sumir com o refrigerante. Refrigerante é uma... Às vezes eu vou... É um veneno, né? A minha mulher até às vezes fica brava comigo em mercado. Ela nem vai comigo mais. Porque eu vou, às vezes, em mercado, você pega pessoas... Um carrinho é só de refrigerante. Aqueles tubaína, aqueles grandão lá, e o outro vai de compra. Eu vejo assim, falei, essa mulher deve ter criança. E aí fala, não dá isso daí pra criança, não sei o que lá. A gente fala, mas que você não tem nada com isso, mas pra que isso? A gente sabe o mal que... Eu passei por isso, eu falo porque eu passei por isso. Ninguém, se alguém tivesse avisado, eu não deveria não ter diabetes. Então a gente, como faz, sabendo abordar, com consciência, tudo, mas tem que tentar, criança tem que tentar evitar de dar refrigerante para criança, mas faz um suco natural, bate um abacaxi, que não é muito caro, dá um pouco de trabalho, mas tem que ter alimentação assim, mas... O refrigerante é um veneno. Porque a gente fala que não é tanto pelo nível de açúcar, porque um suco às vezes pode ser mais calórico, tem um valor energético até maior que um refrigerante. Sim. Mas são os produtos químicos que estão ali, né? Exatamente. Se você pegar uma Coca-Cola, já fizemos essa associação aqui, fez um teste com uma Coca-Cola. Se você pegar você faz aquele exame com gotinha de sangue. Que dá a tua glicêmica, né? Que dá o teu ponto glicêmico lá, 130, 140, 100, dependendo. Se você colocar uma gotinha numa Coca-Cola, dá 450. Uma gota de Coca-Cola. Uma gota de Coca-Cola. Então você calcula quem toma 1 litro de Coca-Cola. O cara explodiu o baço, explodiu o corpo dele. Já teve propagandas, inclusive, que eles fazem uma linguagem figurada, eles vão colocando o refrigerante aqui e aqui vai subindo o açúcar. O açúcar. Sim. Então, um copo de refrigerante, o açúcar transbordava no copo. Para mostrar a quantidade. Parece que um copo dá 4 ou 5 colheres de açúcar. Então é uma coisa assim absurda. É um absurdo. E por falar em açúcar, tem pessoas que confundem o light com o diet também, né? Isso daí acontece muito isso daí. Nesse treinamento que a gente faz, explica isso daí. Nós fazíamos lá um treinamento e nos postos de saúde,
Cada vez a gente, acho que era cada 15 dias ou cada mês, dependendo da disponibilidade do posto de saúde, da nutricionista e da enfermeira, nós marcava à tarde num posto de saúde e ia todo mundo da comunidade ia lá no posto de saúde e a enfermeira e a nutricionista ia explicar para ele. Então explicava isso daí, o que é diet, o que é light. O diet é que elimina o açúcar, não é elimina o açúcar é um açúcar diet que não afeta a parte de glicêmica. E o light não, o light já é menos açúcar. Então, ou menos gordura. Menos gordura, menos algum produto. Já é bem controlado. Não é o produto normal, que é a base, né? Eles têm que observar muito isso. Inclusive, a gente comenta muito aqui, quando a gente tem um entrevistado, sobre ler. Ah, sim. Então, isso que a nutricionista explicava pro pessoal lá. Você tem que pegar e ler, explicava, levava pote de suco, de tudo. A gente levava tudo isso daí e mostrava, ó, tá vendo? Isso daqui é isso daqui. Então explicava, mas a gente encontrava coisas absurdas, né? Absurdo. Encontramos uma vez e tinha um senhor e a mulher dele falou que ele só comia carne. Aí eu fui falar com ele, falei, não é possível, o senhor não come arroz, feijão? Não come, não como, só como carne. Eu falei, mas você não pode, tem que comer verdura, tem que comer isso. Pessoa de idade já. Ele falou, mas eu acostumei, né? Mas então a gente encontra cada coisa que é um cada absurdo. Cada um tem um hábito, né? Tem um outro que é até amigo meu, você até conhece, não vou falar não, ele toma 1 litro de Coca-Cola no almoço, meu. Eu falo, não faz isso, que daqui a um tempo você vai sofrer, mas vai sofrer demais. Mas é hábito, né? É duro. Ele tá maneirando agora, mas eu sempre breco ele com a mulher dele. Falo, mas é hábito alimentar, é difícil. Não existe, tinha que treinar em escola. A gente ia na escola, nós íamos na escola dar palestra para as crianças, fui no SESI dar palestra. Existe eu fui vice-presidente do Conselho de Alimentação, participava de muito congresso também de alimentação e participo do diabetes também. No Brasil inteiro, em tudo quanto é lugar. Esses dias eu estive lá em Fortaleza, dei palestra lá em Fortaleza, na Assembleia Legislativa lá, para parte de nutrição também, de diabetes, de obesidade. Nós estamos trabalhando muito em obesidade também. Então, um dos mestres lá, professor de universidade que falou, ele falou assim que tem uma carta, eu pedi até tentar uma cópia, ele falou que ia arrumar uma cópia para mim. Tem uma carta. Pero Vaz de Caminha, quando veio para o Brasil, ele fez um inventário do Brasil pro rei lá, né, para ver o que tinha, o que podia explorar aqui. E tem uma carta separada que é interessante, que ele fala assim: os nativos do litoral, quando ficam velhos, são gordos e com ferida. E os nativos do interior da mata, quando ficam velhos, são magros e saudáveis. Ninguém sabia por quê. Aí depois se descobriu, agora, né? Descobriu por quê. É o sal. O sal. Então eles falam, tem acho que é quatro pó que tem que ser eliminado. É branco, né? Os brancos. Branco, sal, açúcar, farinha de trigo e cocaína. Falou, isso daí deveria ser eliminado. Porque isso é que faz o sal é terrível para o organismo, para o rim. O açúcar? Então, o açúcar é por diabetes, o sal é por rim. Então a farinha de trigo, que farinha de trigo é a base senhora, o do glúten, de tudo, farinha de trigo é um veneno mesmo. Farinha de trigo é terrível, mas faz parte do hábito alimentar. Os nossos antepassados não comiam isso, né? Não. Eles comiam farinha muito, comem o trigo muito, só que não é desse jeito, né? Eles moíam, batiam o trigo. Era mais integral. Mais o açúcar integral. Era praticamente a rapadura. Era rapadura, então, esse açúcar mascável. Eu tomo, às vezes, quando minha mulher faz alguma coisa, faz com mascável. Não uso açúcar de jeito nenhum. Ele tem um teor mais baixo. Mais baixo, é mais fácil do organismo dissolver ele.
E o sal também, no passado era o sal mais grosso. Sal grosso, é o sal grosso. Esse sal fino é terrível. Então, quer dizer, tudo que passa pelo refino, né? Ele vai sendo adicionado química. Eu fui falar assim, por que o açúcar sai de lá escuro, né? E aí ele fica branquinho. Porque eles vão adicionando químicas. Pra vender, isso daí é pra vender, né? Porque se ele sair no jeito sabor, naturo, sair no jeito naturo, você vê um negócio escuro assim, você não interessa muito. Agora você vê um negócio branquinho, é uma maravilha. Pois é, em todos os sentidos, né? Ô, Júlio, mas vamos lá. Mês de novembro, que é o mês de conscientização, o Dia Mundial do Diabetes, vocês já estão... Desde já vocês já estão fazendo campanhas. Nós já estamos começando a fazer campanha, estamos fazendo entrevistas, estamos ligando para o pessoal e entregamos um requerimento aqui na Câmara para eles puder aqui colocar a luz azul aqui na frente, né? Para conscientizar, pelo menos o pessoal passa e vê azul aí, lembra do diabetes. Na prefeitura também pedi para se der para colocar lá. Mandei para o Vadim também, na usina, se eles pudessem colocar, se ele puder colocar lá. Então, estamos fazendo tudo. Vamos ter, vamos na Praça Melo Peixoto ou lá a do Seminário, a Praça Kennedy, vamos fazer aferimento, vamos fazer campanha. Estamos fazendo campanha. Não só nós, tem várias pessoas aí fazendo, o pessoal da saúde também, acho que vamos fazer alguma coisa. Sim, também. sim. A saúde de Ourinhos e até órgãos privados aí que dão cursos de enfermagem. Né? Também deve ajudar. As universidades aqui acabam se juntando. Deve ajudar. E vocês têm a previsão de quando... Bom, você falou que depende da assinatura do convênio para poder abrir as portas, né? Isso, eu só posso atender o pessoal lá fazendo convênio com a Secretaria de Saúde. Senão eu não posso atender. Eu posso dar instrução, né? A gente pode conversar com o pessoal, vai lá, pessoal, a gente conversa, liga para a base de diabetes, o pessoal de diabetes liga para a associação, tem o mesmo número. Então a gente orienta nessa parte, mas no atendimento nós não podemos atender. Hoje você está solitário, digamos. Tem voluntários que tem um pessoal que ajuda. Porque a gente na época lá. Vocês tinham funcionários, tinha funcionários, tinha profissionais de cada área lá, contratados, né? Contratado, é o que nós pretendemos fazer, a proposta que foi entregue na prefeitura, o plano de trabalho é isso, é o mesmo que nós fazíamos lá. Então, pretendemos fazer a mesma coisa, mas a associação nunca fechou. A associação sempre, mesmo cortado o convênio, ela nunca fechou. Com relação aos insumos, a mesma coisa. Tudo depende desse convênio. Tudo depende desse convênio. E nós, nesse período, nós atendemos Timburi, nós fizemos um convênio com Timburi, atendemos Timburi, estamos fechando um convênio com Jacarezinho para tentar acertar lá, porque eles têm dificuldade nessa parte, né? Não tem. Essas cidades pequenas, na realidade, eles não têm endocrinologista. Eles trabalham com clínico geral, então na região é atendido no AME. Tem um médico lá, endocrinologista no AME, mas só que uma consulta no AME é 6 meses, ou até mais. Eu estou esperando uma consulta lá de vascular faz um ano e meio. Tem algumas especialidades que ainda não... Então o diabetes tem que ser acompanhado direto, conforme a necessidade. Então o tratamento tem que ser específico para diabetes. Não pode... Porque senão o que vai acontecer? Ele vai ser amputado, ele vai ficar cego, ele vai passar por hemodiálise, vai perder, porque se ele não... E tem coisas do dia a dia que assim, um simples corte pode se transformar num problema muito sério. A maior parte do diabetes que não se cuida e é unha. Problema sério, unha encravada, machucado no pé. Nossa, é terrível isso daí. Nós tínhamos muito casos lá disso daí. Tanto é que na época contratamos uma podóloga para fazer a unha e orientar. A maior parte, o melhor é a orientação. Não adianta você só fazer. Tem que orientar o paciente. Ele tem que aprender a conviver com a doença e tentar uma vida normal. Saber os cuidados que ele tem que ter. Exatamente. Ele tem que ter o cuidado. Ele tem que ensinar ele. Tem que falar para ele o que pode e o que não pode fazer. Ô, Júlio, a tua vinda aqui, ela tem um objetivo também. A gente percebe que em pleno século XXI, né, milênios de história, como você disse aí, o diabetes nos egípcios já era diagnosticado. E ainda assim, a gente continua vendo pessoas morrendo por diabetes,
por câncer de próstata, Júlio. Também. Homem, agora mês de novembro também é o Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Então, por preconceito, Júlio. Sabe? É terrível. O povo é uma grande. O problema do preconceito e a dificuldade também de médico, viu? A dificuldade de médico é terrível. Mas assim, ainda que tenha dificuldade, se você for atrás, você consegue. Nós estamos conseguindo, através dessa associação aqui, Vozes do Advocacy, nós estamos conseguindo muita coisa, para você ter uma ideia. Nessa última congresso que eu fui, que foi lá em Foz do Iguaçu, de nefrologia, rim, eu pus uma proposta lá, foi o Paraguai, o Argentina e o Brasil. Tava lá dentro, quem patrocinou foi a companhia lá de energia lá, Itaipu, binacional. Então, sempre a gente coloca a proposta lá, e eu consegui passar uma proposta excelente. O que acontece? O problema do diabetes, ele tem que fazer exame de creatina. Tem que fazer o creatina. Então tem que fazer direto esse exame. Então é uma dificuldade para fazer. Aí eu expliquei para eles lá. O que acontece? Eu sou diabetes, então eu vou fazer o exame. Então ele falou, o Ministério da Saúde pediu, mostra um projeto. Eu falei, não vou mostrar projeto, eu vou dar um exemplo para você, só para você saber como que é. Porque se mandar projeto não adianta, fica na gaveta. Eu falei, então eu vou falar para você. Eu tenho que levantar de madrugada, ir num posto de saúde, pegar o exame, eu preciso fazer um exame de creatina. Aí eu pego, entro tem que ir de madrugada lá, tem uma fila do caramba. Aí depois eu pego o exame, eu tenho que ir numa fila de novo para a enfermeira indicar onde eu vou fazer o exame. Vai no laboratório, vai no posto de saúde, vai em tal lugar. Aí eu tenho que levantar de madrugada para mim fazer o exame. Aí eu falei, esse exame, tem um exame que é uma gotinha. Lá nós fizemos na hora, deu um aparelhinho, faz assim no dedo, já sai, que nem o de glicemia. Que nem o de glicemia. Eu falei, por que não faz nas farmácias? Por que não faz nas farmácias? Na receita que você pega, a receita é 6 meses o medicamento que eu pego em farmácia, né? Os comuns para diabetes. Então já deixa colocado lá e credencia as farmácias para fazer esse exame junto. Aí eu vou lá... Para desburocratizar o negócio. Exatamente. Eu livro uma consulta, livro de levantar de madrugada. No posto. No posto de saúde. E foi aprovada essa proposta minha. Essa medida foi aprovada e a partir do ano que vem vai ser começado a fazer esse Pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Saúde. Eles estavam lá. Aí vai credenciar as farmácias como se fosse a farmácia popular. A farmácia popular vai ser credenciada para isso. Falei, na época da pandemia da Covid foi feita em farmácia. Tinha em farmácia. Então, sai mais barato para vocês, porque vai livrar uma consulta. Né? Porque a médica tem que dar. Consulta, o encaminhamento, o exame, o resultado, a volta no médico. A volta no médico. Falei, elimina isso aí. Se der problema, se der diferença lá, se alguma coisa acontecer no exame destro, né, do dedo, aí sim, aí a pessoa vai no médico, aí sim. Mas é comum, o diabetes tem que fazer esse exame. Eu faço direto esse exame, eu tenho problema, eu já tô com um problema já de... É uma coisa contínua, né? Contínua, porque a doença, ela mesmo você tomando os medicamentos, tentando controlar, os próprios medicamentos já começam a atingir o rim. É verdade. Os próprios medicamentos. Júlio, eu quero te agradecer muito e deixar aqui o espaço aberto. E quando a ADO estiver com as portas abertas, conte com a gente que nós vamos lá fazer a cobertura. E mais do que a cobertura, sabe? O nosso objetivo aqui enquanto imprensa é fazer um acompanhamento da comunidade. Isso. E a rádio, a TV é de Ourinhos. Tem que divulgar. O pessoal tem que saber da doença, tem que saber é importante vocês aqui mostrar para a população o que está sendo feito no município, o que né, de bom que está acontecendo. Então nós estamos aí, nós estamos para acertar o convênio, talvez saia esse mês lá, está dependendo de parte burocrática lá da prefeitura, e fazendo a gente vai abrir uma divulgação lá e nós vamos trabalhar junto lá e vamos lutar pela população. A gente luta, o pessoal fala às vezes, eu luto por mim também, porque eu sou diabético. Às vezes a gente entra numa luta solitária, né? Então. Mas Deus mostra pra gente que a gente tá no caminho certo. Tem um propósito, que é estender a mão pro próximo. Estender a mão pro próximo. A gente tá lá, eu luto, brigo. Às vezes tem pessoal que já não acha que eu sou muito briguento,
porque eu sou muito não sei o que lá, mas eu tento fazer o máximo. Eu já tive, pra você ter uma ideia, como que eu entrei nisso, pra você ter uma ideia? Eu tive um AVC, eu tenho uns buracos na cabeça que eu tive AVC. Quando eu descobri que eu não sabia que eu tinha diabetes. O que acontece com o diabetes? É uma coisa importante para conscientizar. Eu gosto de falar para os diabéticos linguagem popular. O que o médico não fala, eu falo linguagem popular. Os médicos ficam meio puto comigo, mas é assim. O açúcar no sangue é a mesma coisa que um leite condensado. Então você imagina o açúcar no sangue, um leite condensado. Como que ele vai circular nas veias do olho, nas veias do cérebro, que é fina como um fio de cabelo? O que vai acontecer? Vai dar um AVC, vai entupir uma veia do olho, ele vai ficar cego. Nos dedos, tem umas microveinhas no dedo. Vai causar uma trombose, até uma amputação. Eu gosto de falar essa linguagem porque para a pessoa entender o que é. É um choque, né? É um choque. Puta, fica que nem um leite condensado. Eu falei, fica. Se subir, fica que nem um leite condensado. Não pode ser, não é tão grosso como leite condensado, mas é o açúcar. Vai ficar viscoso. Né? Vai ficar viscoso. O que vai acontecer? As microveinhas no coração, o que ele vai ter que fazer? O cérebro vai acionar que tá faltando oxigênio. Aí ele vai acelerar. Ele vai aumentar a pressão. Ele vai aumentar a pressão até ou rompe a veia do olho, ou rompe um AVC, ou o cérebro estoura. Então, você entendeu como que é? Às vezes você tem que ser meio drástico, né? Eu sou meio drástico para a pessoa entender, se conscientizar, porque se você for falar só parte técnica, a pessoa não entende muito. O que será que acontece? Não sabe. Então, aí essa é uma linguagem que a pessoa entende que é o diabetes. Eu lembro, você fazendo uma analogia aí, eu lembro quando fumava, né? O Elim Migliari, doutor Elim, eu adorava o doutor, adoro até hoje. Eu gosto dele. Falou, se você continuar fumando, você vai morrer. Né? Você continuar fumando, vai dar um problema pulmonar, você pode ter um câncer. Ele já abreviou tudo isso. Você vai morrer. Guri, ele falava. Júlio, obrigado, viu? Ok, muito obrigado. Deus abençoe muito. E gente, diabetes é uma doença silenciosa. O diagnóstico precoce salva vidas. A educação e a prevenção são as melhores formas de combater o diabetes. Então acompanhe aí o Júlio ADO nas redes sociais também. Com uma alimentação equilibrada, atividade física, é possível prevenir o diabetes tipo 2. E procure uma unidade de saúde, faça o teste de glicemia. A ADO em Ourinhos, ela vai estar com as suas portas abertas em breve ali, em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e nós vamos aqui pela TV Câmara e Rádio Câmara acompanhar isso também. O meu muito obrigado a vocês que nos acompanham pelo canal 31.3 da TV Câmara, 105,3 da Rádio Câmara e nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. O Edu vai ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Gratidão pelo hoje para sermos merecedores daquilo que nós almejamos amanhã. Grande abraço e obrigado.